Bem-vindos ao MyUlsba. Todos os anos o inverno é um período particularmente exigente para o Serviço Nacional de Saúde. Aumenta a circulação dos vírus respiratórios, agravam-se as doenças crónicas e, de forma geral, cresce a procura pelos cuidados de saúde. Para responder a estes desafios, a ULS do Baixo Alentejo implementa um plano de contingência de inverno que articula o hospital, os centros de saúde, a saúde pública e os parceiros da comunidade. Hoje vamos tentar explicar de uma forma clara e próxima como este plano é preparado e executado e o que isso significa para os cidadãos. Connosco estão a doutora Vera Guerreiro, diretora clínica para os cuidados de saúde hospitalares, e o Dr. Luís Coentro, diretor clínico para os cuidados de saúde primários. Eu sou Bruno Pinto Rebelo, sou médico de saúde pública e membro da equipa coordenadora para o plano de contingência. Vamos aqui iniciar então a conversa com uma pergunta para ambos. O que é o plano de contingência de inverno? O plano de contingência de inverno, no fundo, reúne um conjunto de medidas que estão preparadas para a instituição responder sempre que é necessário nestas alturas em que ocorrem estes picos sazonais de infecções respiratórias e que vão obrigar a uma resposta diferente por parte da instituição. Ok, e para o Dr. Luís Coentro, porque é que ele é essencial? O que é que exatamente nos permite este plano fazer em resposta a estas condicionantes do inverno? Nesta altura do ano nós temos um pico de infecções respiratórias e isso reflete-se num aumento da afluência dos utentes, quer às urgências hospitalares, quer aos cuidados nos centros de saúde, nos cuidados primários. O elo mais fraco acaba por ser a parte da hospitalar, especialmente a afluência à urgência e a nossa capacidade de resposta quando temos muito mais utentes, e também depois a nível hospitalar a parte do internamento. Da parte dos cuidados de saúde primários, o nosso objetivo é dar um pouco esta resposta para aliviar a parte dos cuidados hospitalares. Ou seja, para os nossos ouvintes, então, importa aqui sublinhar que este plano não surge como uma reação a uma crise. A sua intenção é precisamente que seja um instrumento de prevenção, de organização e resposta coordenada, que engloba aqui tanto a população como os próprios profissionais, para estarem melhor preparados para dar a resposta a estes desafios. E do ponto de vista hospitalar, quais é que são os principais desafios que o inverno traz ao Hospital José Joaquim Fernandes? Já começámos a falar um pouco e, portanto, o principal acaba por ser uma pressão no serviço de urgência e, portanto, o número de atendimentos aumenta muito, à custa essencialmente das infecções respiratórias e também a sua consequente descompensação das doenças crónicas. E, portanto, para além de termos mais atendimentos no serviço de urgência, normalmente estes atendimentos também incidem sobre um grupo populacional mais frágil, normalmente mais dependente, o que faz com que o escoamento nos serviços de urgência seja muito mais difícil e o tempo de permanência das pessoas no serviço de urgência seja maior. E este é, sem dúvida, um grande desafio. Consequente a isto e derivado da mesma causa, aumentam o número de internamentos, portanto a taxa de ocupação do hospital aumenta exponencialmente neste período. E, portanto, muitas vezes esgotam-se as camas disponíveis habitualmente nos serviços de medicina interna que dão resposta ao internamento deste tipo de doentes, com infecções respiratórias, com doenças crónicas, e tem que se procurar outras alternativas para dar resposta a este aumento da taxa de internamento. Por fim, temos sempre o desafio da gestão de recursos humanos, que o ideal era, e falaremos disso, é que de facto o plano de contingência pudesse nos permitir ter um maior número de recursos humanos disponível para dar resposta ao aumento da procura. Essa flexibilidade muitas vezes não existe, não só por a capacidade de gestão, mas porque não existem profissionais de saúde disponíveis para poder contratar nestas alturas e, portanto, há também este desafio da gestão dos recursos humanos adicional nesta altura. Mencionou, obviamente, e estamos a falar do plano de contingência, importa explicar aqui também um pouco aos nossos ouvintes que existem previstos níveis de contingência neste plano que determinam quando e como é que estas medidas devem ser implementadas. De uma maneira simples, pode explicar como é que esses níveis de contingência funcionam? Portanto,
No caso da ULSBA, os nossos níveis de contingência vão sendo elevados, essencialmente utilizando como critério a taxa de ocupação hospitalar, e esse é o grande determinante de elevarmos o nível de contingência. Nós prevemos 3 níveis de contingência e cada um deles vai, no fundo, identificando um conjunto de estratégias que vão ser desencadeadas para dar resposta a esse aumento de procura. E sendo que no nível seguinte, sempre que avançamos, essas medidas se vão somando às anteriores. Neste momento encontramos-nos no nosso nível 1 de contingência e, portanto, estão aqui previstas um conjunto de medidas que, tendo neste caso sido esgotada a capacidade de internamento no serviço de medicina com estes doentes, tal como já tínhamos falado, temos que recorrer a outras camas e à utilização de outras camas para internar estes doentes, nomeadamente as camas de contingência, que neste momento na ULSBA estão reduzidas em virtude das obras que estão a decorrer para a concretização do bloco de partos, que ainda nos reduzem mais a nossa capacidade hospitalar, e depois a utilização de outros serviços em que habitualmente não estão internados estes doentes e que nestas alturas se alocam também para dar resposta às necessidades. A par disto, há sempre um reforço das medidas de controle de infecção, que são fundamentais. No nível 1, passa essencialmente aqui por um reforço de todos os que, quer utentes, quer profissionais, a utilização das regras básicas e a utilização de máscara sempre que eles próprios têm sintomas respiratórios. Quando passamos para o nível 2 do plano de contingência, que, reforço, neste ano e neste momento ainda não foi necessário elevar, já estão previstos um outro conjunto de medidas. Começando logo aqui nas de controle de infecção, o que está preconizado é a obrigatoriedade de utilização de máscara dentro do recinto da instituição, para diminuir quer o nível de contágio entre doentes, mas também entre profissionais. E, obviamente, se tivermos menos recursos disponíveis, a resposta da instituição também fica limitada. E isto aplica-se também numa restrição às visitas, que é complexa, mas que também visa, de facto, proteger-nos a todos e gerir os recursos que dispomos. Depois, como não temos mais camas para alocar na instituição, e porque nesta fase do nível de contingência quer dizer que temos uma taxa de ocupação muito elevada, vamos ter, e está previsto, a suspensão da atividade programada para poder alocar camas, mas também profissionais, para dar resposta a estas situações agudas. Não é uma decisão de ânimo leve, significa que vamos suspender e cancelar consultas, vamos cancelar cirurgias e, portanto, isto não é feito de uma maneira abrupta, é feito de forma faseada, consoante as necessidades, de forma e só quando essa suspensão vai permitir alocar, mais uma vez, os profissionais de saúde e as camas às respostas que necessitamos. Está também prevista a contratualização de camas no exterior, nomeadamente do setor social, que alocamos essencialmente para os doentes com alta clínica, que permanecem na instituição, que é uma realidade transversal todo o ano, e ronda os 10% provavelmente da nossa capacidade, mas que nesta altura nos põe a um desafio ainda maior. Por fim, no último nível de contingência, aquilo que está preconizado e é o nível máximo é a interrupção de toda a atividade programada, a suspensão das férias dos profissionais de forma a alocar recursos, e, portanto, aqui há uma interrupção muito maior da atividade e só muito pontualmente, e nomeadamente, por exemplo, durante o ano passado, não foi necessário chegar a este nível de contingência. Eu acho importante e relevante salientar, como eu dizia anteriormente, que este plano nos pretende que tenhamos uma resposta organizada, planeada de acordo com os vários cenários e não que seja algo reativo e acho que é muito importante e foi muito interessante ouvir aqui as várias medidas que já estão preconizadas implementar de acordo com a realidade que formos verificando ao longo deste período e perceber também de forma melhor como é que a ULSBA e os seus profissionais se preparam para os vários cenários que podemos encontrar e que já temos noção também de anos anteriores, como é que estes desafios podem surgir e de que melhor maneira lhes podemos dar resposta de uma maneira atempada.
Relativamente aos cuidados de saúde primários, Dr. Luís, quais é que são as principais preocupações, as principais abordagens que estão previstas neste plano de contingência? Nós temos, a nível dos cuidados primários, duas perspectivas em termos de abordagem, uma de resposta ao doente e outra a prevenção, com o objetivo de reduzir o número de doenças agudas, especialmente de infecções respiratórias. Ao nível da resposta ao doente, a nossa ideia é aumentar a capacidade de resposta dos centros de saúde às situações de doença aguda, tentando alargar o possível essa resposta em termos de horário e em termos de unidades. Portanto, neste momento, maior a maior oferta que nós vamos ter é a nível da cidade de Beja, em que vamos ter, em vez de ter 2 unidades com horários das 8 às 14, vamos passar a ter das 8 às 20, tudo concentrado no mesmo centro de saúde, onde todos os utentes podem se deslocar. Hum, Depois vamos tentar que os outros centros de saúde, com as restrições de recursos humanos que têm, consigam garantir pelo menos um período, a funcionar. Hum, A nível da consulta programada de cada médico de família, optámos por, no nível 2, aumentar mais uma vaga. Habitualmente nós temos 3 a 4 vagas, também consoante a agenda do médico, de doença aguda, reservada para aquele doente que está doente naquele dia e que precisa de ser observado naquele dia. Portanto, nós habitualmente temos 4, no nível 2 aumentamos para 5, no nível 3 aumentamos para 6. Podendo haver a necessidade, especialmente no nível 3, de alargar mais se a afluência e a ocupação de camas hospitalares assim o desejar. Portanto, o nosso objetivo é dar uma resposta a nível dos centros de saúde, de forma a que as pessoas não tenham que ir tantas vezes ao hospital. Depois, há também a necessidade de dar resposta ao doente crónico, mas que tem agudizações por infecções respiratórias nesta altura e, portanto, que são muito mais suscetíveis de infecções graves e mesmo descompensação da própria doença crónica. Portanto, garantir essa resposta, fazer domicílios quando necessário, tentar programar as atividades de forma a que o doente com doença crónica venha menos ao centro de saúde, especialmente na época gripal. E pronto, e depois é o resto das medidas em termos de prevenção que estão previstas, aí independentemente, muitas delas independentes do próprio nível de contingência, nomeadamente a vacinação, a etiqueta respiratória, mas depois outras medidas que estão relacionadas com os níveis de contingência, nomeadamente a utilização de máscaras nos centros de saúde pelos utentes e funcionários que têm sintomas respiratórios no nível 1, a utilização obrigatória de máscaras por todos no nível 2, ainda voltando um bocadinho atrás, a importância da vacinação dos utentes, mas também a importância de vacinação dos profissionais, para que eles não sejam doentes eles próprios, mas também que consigam estar presentes e dar a resposta que nós precisamos. Não temos assim tantos profissionais que possamos dispensar para situações de doença. Pronto, também fazendo aqui um apanhado, acho também muito interessante e importante esta questão a nível dos cuidados de saúde primários, da prevenção primariamente e aquilo que é também se calhar o maior desafio da transmissão das infecções respiratórias através da vacinação tanto dos utentes como dos profissionais. O plano também mostra aqui alguma preocupação talvez, digamos, indireta, mas bastante presente da gestão dos recursos humanos no sentido de prevenir também as infecções respiratórias nos profissionais e através disso também a transmissão aos utentes. O atendimento no domicílio também me parece um ponto importante para os ouvintes reterem e depois também esta questão de, bem articulada aqui depois com os cuidados de saúde hospitalar, de se adaptar aos níveis de contingência e as medidas implementadas neste âmbito de prevenção e de preparar as equipas a nível local para melhor gerir os atendimentos, em particular dos doentes mais vulneráveis e daqueles que têm mais riscos associados a estes eventos de saúde que podem surgir da época do inverno. Portanto, esta articulação
revela-se bastante essencial para garantir que cada pessoa também é acompanhada da forma mais correta possível e que recorra ao nível certo de cuidados no momento certo, de acordo com a situação que se verifique. E ainda nesta linha da prevenção, já explorámos alguns temas aqui, mas queria que ambos dessem aqui as vossas ideias e relativamente àquilo que está no plano e àquilo que se pode fazer relativamente à prevenção. Já se falou da vacinação, da etiqueta respiratória. Há outras medidas que o plano preveja para a prevenção? A lavagem das mãos, frequente, o distanciamento, e isso nós também aprendemos muito com o Covid, a importância do distanciamento, da etiqueta respiratória, se necessário, a utilização das barreiras, nomeadamente dos acrílicos, se estivermos disponíveis, a utilização das máscaras nos locais de trabalho, a vacinação e basicamente são estas medidas nesta altura do ano. Então, colocando a questão assim de outra forma, que mensagem-chave é que para a população utente que nos ouve agora, que mensagem-chave é que gostaríamos de deixar em termos de comportamentos preventivos nesta época? A vacinação é realmente importante, né? Portanto, quem tem que ser vacinado deve ser vacinado, incluindo os profissionais de saúde. Hum, os cuidados em termos de etiqueta respiratória, a lavagem das mãos, o distanciamento, o quando tossir, pôr o cotovelo à frente, hum, depois a identificação de sinais precoces da doença, não é? Há situações em que o próprio doente pode se automedicar, não é? Se tem febre, fazer o paracetamol, mas também o não recorrer logo à urgência quando se começa a ter os primeiros sintomas, ou ir ao centro de saúde, ou ligar para a linha de saúde 24 e seguir as suas indicações. Aqui o objetivo é que as pessoas não procurem cuidados de saúde que não necessitam, procurando cuidados que sejam mais adaptados à sua situação. Portanto, ir ao centro de saúde, que depois, se realmente a situação for grave, vai fazer um encaminhamento para o hospital, ou mesmo ligar para a Saúde 24, que também dá orientações em termos de cuidados de saúde, mas também encaminha para a instituição mais adequada para dar essa resposta. Portanto, também aqui em suma, a prevenção, além das medidas de prevenção que podem ser implementadas pela própria USBA, também compete à comunidade adotar estes comportamentos e, como disse também, salientar aqui o uso do SNS 24 para obter orientações sobre quais as melhores medidas a tomar para cada pessoa em termos de saúde individual e também para adotar este papel cívico de não se recorrer de uma maneira desmedida e desinformada aos cuidados de saúde. Claro que quem necessitar de cuidados de saúde, e sobretudo emergentes, deve recorrer, mas isto é um esforço, este plano então prevê também aqui um esforço conjunto entre a comunidade e USBA para que os cidadãos que mais necessitam possam então realmente ter os serviços de urgência disponíveis e em pleno funcionamento o mais possível para dar resposta aos casos mais urgentes, para os doentes mais urgentes. Em termos da articulação e da coordenação na USBA, como é que se processa esta articulação? Como é que nós conseguimos garantir uma resposta integrada entre os vários serviços, todos os profissionais? Eu acho que a existência deste plano acaba por ser um facilitador desta articulação, porque está previsto efetivamente quais são as situações em que é necessário elevar o plano de contingência e quais são as estratégias que devem de ser desencadeadas. Também falámos que dentro das estratégias, depois a decisão da sua adoção vai depender da monitorização e é essa monitorização dos dados, quer dos atendimentos no serviço de urgência, quer dos diagnósticos de infecção respiratórios feitos, quer das taxas de ocupação hospitalar, vão sendo analisados em conjunto, quer nas diferentes direções de serviço e de departamento, quer através das direções clínicas, em conjunto com a saúde pública e, portanto, estando todas estas pessoas representadas no grupo que elaborou este plano de contingência, acaba por ser fácil esta circulação de dados, esta monitorização contínua da situação com a adoção das estratégias que já estavam previamente acordadas e, portanto, a sua adoção acaba por ser relativamente rápida. São sempre situações dinâmicas, quer na elevação, quer depois na redução do nível de contingência
e, portanto, depois haver aqui uma comunicação, quer interna, quer externa, das medidas que vão sendo adotadas para, no fundo, isto não é só instituição, como já falado, também tem que ser um conjunto de medidas que a própria comunidade acaba por aderir para se conseguir que no fim tudo resulte. E queria também aqui acrescentar e aproveitar, nós estamos aqui 3 médicos, prontos, de nível de cuidados de saúde primários da saúde pública e hospitalares, mas como a doutora Vera mencionou, a equipa para a resposta sazonal é composta por vários grupos profissionais, todos eles essenciais. Dependemos muito aqui da parte, como também mencionou, da monitorização contínua para termos dados que nos permitam então ter uma real noção do desenvolvimento desta época de inverno e de podermos estar capacitados para dar uma resposta adequada e atempada mediante essas flutuações na procura dos cuidados e em termos dos diagnósticos registados. E em termos fora USBA, está previsto também no plano de contingência um plano de comunicação, tanto interno como externo. Como é que funciona depois esta comunicação externa e qual é aqui o papel da USBA em termos de plano e da capacidade de resposta? Normalmente na comunicação interna nós temos a intranet e acabamos por fazer, no fundo, esse como um modo de divulgação entre profissionais. Na comunicação para o exterior acabam por haver recurso aos diferentes meios de comunicação que existem, quer através da imprensa local, quer da nossa página da intranet e da nossa aplicação MyUSBA, que disponibiliza sempre essa informação também para a comunidade. E em termos de depois comunicação Temos cuidados com outros... primários, também importa também a nossa articulação com as instituições da própria comunidade, as ERPIs, os lares, o programar as visitas, especialmente nas primeiras fases antes de pré-gripe, as visitas dos enfermeiros aos lares para que se faça a vacinação ou que se apoie a vacinação que está a decorrer já. E pronto, esta articulação entre cuidados e instituições da própria comunidade para que as coisas funcionem e se articulem. Muito bem, estamos a chegar aqui ao fim deste nosso episódio do podcast MyUSBA. O que eu gostaria de perguntar a ambos agora era que mensagem é que cada um de vós gostaria de deixar à população do Baixo Alentejo para este inverno, que ainda vai mais ou menos a meio. Estamos também a aproximar-nos agora da quadra natalícia, da passagem de ano. Isto também são alturas caracterizadas por ajuntamentos e nesse sentido gostaria que deixassem então a vossa mensagem para a população. A nível dos cuidados primários, a mensagem mais importante é mesmo os cuidados na etiqueta respiratória, a vacinação, e depois a procura de quando estão doentes ou quando se acompanha alguém que está doente, procurar primeiro a linha de saúde 24 ou o centro de saúde e só depois ir ao hospital se mesmo necessitar. Deixando aqui uma mensagem final, acho que de facto há aqui um esforço de todos os profissionais da instituição no sentido de capacitar a instituição para dar a resposta adequada a todos. Tem que haver um contributo também da comunidade para que isto possa resultar, como já tínhamos falado, e portanto reforçar aqui a responsabilidade de cada um neste papel, nas medidas de prevenção que o Dr. Luís aqui bem identificou e, portanto, reforçar mais uma vez que o recurso ao hospital, até porque vão haver dificuldades que não vão ser conseguidas resolver e que as pessoas vão encontrar e, portanto, o recurso ao hospital numa situação de infecção respiratória deve ser feito só quando, de facto, há dificuldade respiratória, quando há uma febre que não cede, quando há um agravamento grande do estado geral, nomeadamente descompensação das doenças crónicas. Não deve ser o local de recurso quando existe um início de sintomas, que muitas vezes, e nós sabemos mais uma vez que na gripe é uma situação autolimitada e que, portanto, muitas vezes não é os cuidados de saúde ou não são os cuidados de saúde que vão determinar o curso da doença. Agradeço bastante a ambos a presença neste podcast. Acho que conseguimos aqui transmitir a ideia relativamente
tanto à questão do planeamento como da implementação do plano de contingência. Para concluir, importa então salientar que o plano de contingência existe essencialmente para melhor capacitar a USB e os seus profissionais para proteger as pessoas durante esta época marcada por vários desafios que já foram aqui mencionados. No entanto, a sua eficácia depende, além da própria USB e dos seus profissionais, da capacidade de articulação e de integração de escolhas informadas, comportamentos preventivos e a utilização adequada dos serviços de saúde por parte da população, e esperamos que este podcast tenha sido esclarecedor para todos os ouvintes em termos da população geral, e deixar eu a minha mensagem que juntos, profissionais e cidadãos, somos essenciais todos para conseguir melhor responder a estas contingências que o inverno nos importa, que o inverno nos traz, e a todos também desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que este inverno corra bem, e estaremos aqui para fazer a nossa parte. Obrigado para todos os que nos ouvimos. Obrigada.